Irmãos, eu tenho um costume de orar, mas isso não é uma tática, não é alguma coisa que a gente pode se gloriar, né? Muito pelo contrário. Quando a gente ora é porque a gente realmente precisa. E eu sou muito dependente de Deus, né? Porque eu saio daqui para ir para São Paulo, e se não for a graça de Deus, eu não volto para minha casa. Porque se você for pensar bem, uma pessoa sem visão, até para ir no portão de casa é arriscado. Então a gente busca Deus conforme aquilo que a gente precisa. Eu necessito dele. Eu dependo dele para tudo. Para falar, para andar, para trabalhar, tudo eu dependo de Deus. Então, eu sempre levanto de manhã e oro. Oro, peço a Deus pelo meu trabalho, peço a Deus pela igreja, peço a Deus pela minha proteção, e assim eu saio e vou para o meu trabalho, enfrento tudo. Muitas das vezes a minha família não sabe nem a dificuldade que eu enfrento, porque eu não conto. Eu gosto de contar as coisas que Deus faz, eu gosto de contar as vitórias, mas as diversidades que a gente passa, essa eu deixo para lá. Até para o inimigo não se engrandecer diante da minha presença. Eu falo, não, o Senhor é sempre maior do que tudo. E um dia desse eu estava orando e Deus me deu essa palavra e eu comecei a estudar sobre a vida de Jairo. E Deus falou comigo que ele tinha um propósito com isso e eu não entendi nada, então eu continuei estudando e continuei orando. Eu falei, Senhor, lá na igreja, para pregar lá, é só se o Senhor quiser mesmo, porque eu acredito, eu, Elias, acredito que Deus é na vida do nosso pastor. Quantos acreditam nisso? Diga amém. Então, qualquer coisa que partir do púlpito para ele chamar, é porque tem que ser de Deus. Ele não vai chamar qualquer um, tem que ser de Deus, ele tem que ser tocado. Por que acontece isso? Porque a casa de Deus existe uma ordem eclesiástica, existe uma reverência, existe alguma coisa que Deus respeita a posição dele por ser um pastor, por ele estar incumbido de caminhar cada um aqui para o céu. Então eu orando a Deus, aí Deus me deu essa palavra de Jairo. E Jairo, ele era um homem que muitas das vezes, por Paulo, ele tinha açoitado o povo de Deus, quando você estuda isso dentro da história dos hebreus. E olha que interessante, mas um dia ele se sentiu em apuro, porque a filha dele estava morrendo. E o que eu quero dizer para você com isso? Porque você pode ser a pessoa forte, você pode ter dinheiro, você pode ter status, mas quando a falta da saúde bater na sua porta, você vai voltar para Deus. E Jairo não era diferente. Jairo não era diferente, ele era um homem de poder, ele era um homem de status, ele era um homem que ele tinha um poder dentro da sua cidade, dentro do seu estado grande, porque ele era como se fosse um juiz, tivesse um cargo super importante. E muitas das vezes ele foi contra o evangelho, ele perseguiu até mesmo Paulo, quando você vai vendo pela história, mas no dia que a falta da saúde bateu na porta dele, ele falou, o único que pode resolver é Jesus Cristo. É aquele homem que estava no sinédrio, é aquele homem a qual os fariseus falavam contra eles. Sabe por que os fariseus, eles não eram um povo mau, para falar a verdade. Os fariseus, eles eram uma pessoa estudada na lei. Eles tinham o livro de Isaías como um livro mestre deles. Então eles estudavam todas as leis. Eles não eram um povo que roubava, um povo que matava, um povo mau. Não era. Mas a diferença é que o que eles pregavam, eles não viviam. Eles eram pessoas que ditavam regras, mas eles mesmos não cumpriam. Então eles eram assim, os fariseus. E Jesus era um homem correto, ele era um homem reto, e o que ele falava não voltava. Então ele começou a ganhar confiança daquele povo, ele começou
ao seu ministério, venha na confiança. Então, quando Jairo se sentiu no aperto, ele falou: não, eu vou lá, porque esse Jesus não é igual aos fariseus. Esse Jesus tem alguma coisa diferente nele. E você sabe o que me chama a atenção de Jairo? É que quando ele chega perto de Jesus, ele se humilha. Ele não chega dando uma carteirada, falando: a Jesus, eu sou o juiz, entendeu? Então, vamos comigo. Eu tenho poder, Jesus, para te levar lá mesmo sem você querer. Eu tenho homens que fazem favores para mim. Eu tenho homens que eles podem chegar e te colocar aqui dentro e te levar. Obrigado, mas não. Ele não foi na carteirada. Ele chegou e falou: Jesus, eu preciso de você, Jesus. Aleluia. Ele chega humilhando, ele se dobra diante de Jesus e fala: Jesus, eu preciso, eu esqueço que eu sou um juiz, eu esqueço a minha hierarquia, eu esqueço tudo, mas eu me humilho diante de ti, eu preciso de Jesus. E Jesus olha para ele com bom olho. Jesus não olha para ele falando: olha que pecador miserável, olha que homem que ficou contra mim no sinédrio, olha esse que era o bambambam lá do sinédrio. Não, agora ele está aqui, ele vai ver agora. Agora ele vai ver que quem manda sou eu. Não, Jesus abraça Jairo. E sabe o que é interessante? Jairo convida ele para ir na casa dele. Fala: Jesus, vamos lá, a minha filha está moribunda. O que é moribunda? É uma pessoa que está à beira da morte. Ela não tinha morrido ainda. Ela não tinha, ele tinha uma esperança porque ela ainda estava viva. E ele falou: vamos, Jesus, se o Senhor for comigo, alguma coisa vai acontecer lá, vamos. E Jesus topa e ir na casa de Jairo. Que interessante, né? Um homem que prejudicava o evangelho, um homem que estava ali só para cumprir tabela, com grande poder, agora ele chega, se humilha e convida Jesus para ir com ele. Quantos já convidou o Senhor para ir com você até a sua casa? Você sabe que às vezes a gente que é crente não convida o Senhor para ir. A gente vai sozinho, porque a gente acha que a gente tem força. Deixa de lado tudo que você é e convida Ele para ir para a sua casa. E eu presto atenção que quando Jesus vai caminhando com ele, se fosse eu, por exemplo, eu ia falar: Jesus, vamos depressa. Você sabe por quê? Às vezes, quando a gente passa por alguma coisa, eu tive essa experiência, a gente suporta de um jeito, mas quando é o seu filho, você suporta de outro jeito. Quem tem filho aqui sabe. Às vezes você aguenta a fome, mas você não aguenta ver o seu filho com fome. Às vezes você suporta a dor, mas você não suporta ver o seu filho com dor. E Jairo, na minha opção, eu acho que ele estava com pressa. Vamos, Jesus, mas ele não demonstra pressa, mas ele fala: vamos, Jesus, comigo. E aí está Jesus caminhando com ele. Mas aí, de repente, talvez alguns irmãos vão ficar um pouco escandalizados com a forma que eu vou pregar aqui, mas antes de você ficar escandalizado, você olha para isso. A mulher do fluxo de sangue, ela foi uma impostora, na minha opinião. Por quê? Essa mulher, ela sofria já há um bom tempo. E para os irmãos que conhecem aí, lá em Israel, existia uma lei que era assim: as mulheres que estavam no seu período de menstruação, elas eram separadas do povo, e elas eram colocadas em um lugar até passar o período, e aí elas passavam por um estado de purificação e voltavam ao seu povo de novo. E essa mulher não era diferente das outras, então ela foi, e quando foi, ficou, porque ela tinha uma doença incurável. E todas as mulheres iam todo mês para lá e via ela. E ela foi esgotando o seu dinheiro, né, porque ela era uma mulher de grandes poderes aquisitivos. E ela, toda vez, ela pagava uma criada, na época era uma escrava, para que fizesse todo esse trabalho para ela. Só que aí foi chegando, foi acabando o dinheiro e acabou tudo.
Então todas as mulheres iam lá e humilhavam ela. Ela se sentia humilhada. Mas quando ela escuta Jesus de Nazaré, esse é o nome, ele vai passar de perto. Eu não tenho mais dinheiro, eu não tenho mais nada, mas eu vou atrás dele. Presta atenção. Jairo precisou se preparar para ir falar com Jesus. Jairo se humilhou para falar com Jesus. Jairo tirou Jesus da onde ele estava fazendo. Ele moveu o coração de Jesus. E Jesus olhou para ele e falou: só por causa da sua fé, Jairo, eu vou te acompanhar. E ele, em momento nenhum, ele desacreditou. Agora essa mulher não, ela enxergava só a cura. Se eu tocar nele, simplesmente tocar nele, eu serei curada. E aí Jesus está andando. Vem comigo dentro dessa história. Ele está andando e o Jairo com pressa. Minha filha está morrendo, Jesus. Mas ele não podia falar nada, ele estava ali submisso. Um homem que tinha poder, agora ele não tinha submissos a ele, ele era submisso a Jesus de Nazaré. E vai caminhando, e de repente a mulher que não pagou nada, que não se humilhou, que não fez nada, que só queria a cura, ela rompe a multidão. Ela vai disfarçada, rompe a multidão e toca nele. Quando ela toca nele, a Bíblia diz que ela se sentiu curada. Ela não estava curada. Ela se sentiu curada. Por quê? Porque o sangue parou de correr. Estancou o sangue e ela se sentiu curada. Olha que interessante. E aí ela vai saindo no meio da multidão, como se nada tivesse acontecido. Ela recebeu a bênção do Senhor e sai de mansinho, como se nada tivesse acontecido. Mas Jesus, onisciente, onipresente, onipotente, ele olha e fala: quem me tocou? Olha que interessante. Jesus não fala calminho assim: ô gente, alguém me tocou, né? Eu estou aqui parado e senti que alguma coisa. Não. Jesus grita. Ele fala: quem me tocou? A multidão para de seguir ele. A multidão fica perplexa. E aí Pedro, constrangido, fala: Senhor, tem tanta gente te apertando. Tinha, porque quando ele grita, afasta todo mundo. E aí, aquilo que estava no escuro passou a ficar claro. Não teve mais como ela disfarçar. Aí ele vai de novo e fala: quem me tocou? Eu senti que de mim saiu virtude. Alguém aqui me tocou. A mulher disfarçadamente vai lá e fala: fui eu. Aí Jesus fala para ela: então confessa. Olha que interessante, manda ela se confessar. Ali você vai ver no versículo, nos próximos versículos, que ela fala: olha, Senhor, eu estava lá, eu estava sofrendo há 12 anos, Senhor. Elas passavam, elas me humilhavam, e a única forma que eu tinha era de romper essa multidão, chegar aqui e tocar no Senhor. Ela confessa. Aí olha que Jesus diz para ela, tão calmo, ele fala: olha, agora você será curada. Glória a Deus. Deus deu a palavra para ela. Talvez se ela tivesse ido embora, ela não ia ser curada. Ela achou que estava curada, ali o problema ia voltar para ela. Mas quando ela chega e faz o que Jairo fez, ela se humilhou, ela confessou os seus pecados, ali a cura veio para ela. Mas e Jairo? E aquele que trouxe Jesus? Você sabe o que eu quero dizer para você? Às vezes a pessoa ela vem na igreja, ela aproveita do ambiente da igreja. Sabe por quê? Quando Jairo chegou, ele fez o ambiente, ele se humilhou, ele trouxe a graça de Deus para ele, e ela aproveitou dessa situação. Ela não queria um compromisso, ela queria uma cura. Às vezes dentro da igreja acontece isso. Quando vão fazer uma campanha, por exemplo, a pessoa ora, a pessoa busca. Vamos supor, se as irmãs forem fazer uma campanha, elas começam a orar, elas começam a pedir direção,
Elas vêm aqui toda de manhã e oram: Senhor, muda a situação, cura as pessoas que forem lá. Elas preparam o ambiente. Aí quando você chega aqui que o ambiente está santificado, você: eu estou sentindo algo de Deus. É claro que você está sentindo. Sabe por quê? Antes disso, alguém preparou o ambiente para Jesus Cristo operar. Mas aí quando chama para um batismo, quando chama para uma santa ceia, não, aí eu não quero. Eu não quero esse Jesus aí. Eu não quero esse Jesus que chama para um compromisso. Eu não quero esse Jesus que quando ele chega eu tenho que renunciar aos meus pecados. Eu não quero esse Jesus que fala que eu estou errado. Não, eu não quero esse Jesus. Eu quero esse Jesus que quando eu chego no ambiente está tudo pronto e ele me dá vitória. É esse Jesus que eu estou querendo. Ei, meu querido, Jesus está perguntando nessa noite: quem foi que me tocou nesse lugar? Quem foi que me tocou nesse lugar? Quando a multidão para, ela vai lá e se humilha. Sabe o que Deus está querendo de você hoje? Um compromisso de verdade. Não é porque você está aqui que você vai para o céu, não. Não é porque você chegou aqui e sentiu a presença de Deus que você vai para o céu, não. Sabe por quê? Esse ambiente preparado, tem gente que ora aqui de manhã, tem gente que ora na sua casa, tem gente que ora dentro da igreja, e é por isso que nós sentimos a presença de Deus aqui. Mas Jesus está te chamando para algo melhor. Jesus está te chamando para um compromisso verdadeiro. E quando Jairo olha para aquela situação, eu acho que ele ficou desesperado. Jesus, eu estou te levando para minha casa, minha filha está morrendo. Essa mulher não pagou nada por isso. E está na minha frente. E aí, quando chega uma notícia mal, você sabe que quando você está mal, só vem coisa ruim? Já prestou atenção nisso? Se o seu carro fura o pneu, você fica um tempo lá, já cai a roda. É incrível isso daí, como acontece, né? Assim quando acontece uma coisa boa, logo vem outra boa. Aí chega um criado dele e fala: Jairo, para de incomodar o mestre, sua filha já morreu. Você imagina isso com uma notícia dessa? Acho que eu fartava. Não incomoda mais ele. Com essa demora toda que ele tem aí, você está acreditando? Sua filha já morreu, filho. Sabe o tanto que essa mulher, sabe o tempo que ela tomou aí seu? Sua filha já era, filho. Acabou. Mas a diferença é que quem Jairo estava levando para casa não era qualquer um, não. É o mesmo que pode dar vida. É o mesmo que tira a vida. O melhor do que receber uma bênção em um culto como esse é levar Jesus para casa. Jairo fez isso. Jairo não se incomodou com a bênção que ela recebeu. Dentro do coração dele falou: ela recebeu aqui, mas eu vou levar ele para casa. Pode demorar o tempo que for aqui, eu vou levar ele para minha casa. Olha que interessante. Você já pensou se fosse você nos dias de hoje? Né? Eu não sei, às vezes a gente critica muito, mas eu não sei se eu continuaria lá. Talvez falaria: Senhor, deixa isso para lá. O que era para o Senhor fazer, o Senhor não fez, então deixa isso para lá. Mas não, Jairo continuou firme dentro daquele propósito, falou: vou levar ele. Alguma coisa vai acontecer lá, eu vou levar ele. E Jesus termina aquele episódio, aquela mulher volta curada. Ela já tinha se humilhado, ela já tinha orado, ela aprendeu uma lição, porque ela só queria a bênção. Mas depois de só querer a bênção, ela entendeu que é através da humilhação e querer Deus que a gente vai ser salvo. E hoje não é diferente. A pessoa vem e aproveita desse ambiente gostoso que a igreja tem, aproveita dos dons que os irmãos têm de cantar, outros de pregar, outros de cantar, outros de falar. Ela ouve o melhor som, ela ouve a melhor música, ela ouve a melhor palavra falando que ela vai descer, e aí tá bom. Vou para minha casa, amanhã é outro de segunda-feira, vou trabalhar, tá tudo certo. E Jesus ficou aqui na igreja. Não leva Jesus nem a pau. Sabe que Jesus confronta.
Jesus confronta a minha vida, Jesus confronta a sua. Esse evangelho de fim de feira não existe. Esse evangelho que Jesus só vai dar a bênção e você não precisa dele, isso não existe. Isso aí é uma coisa que o mundo inventou, um evangelho barato. O evangelho de Cristo tem que ter renúncia. A gente não tem que continuar no pecado o tempo todo, pegando, achando que vai para o céu. Não vai. Não adianta chegar aqui e ficar pregando que você vai ter vitória. Você vai ter sim, queridos, vai ter. Vai ter vitória, lógico que vai. Porque a palavra de Deus, ela não volta atrás. Se tiver irmãos aqui orando para você ter vitória, você vai ter vitória. Agora, se você vai subir para o céu com essa vitória que você recebeu, ninguém sabe. Tem que ter renúncia. Tem que largar o pecado. Tem que largar a prostituição. Tem que largar a fornicação. Tem que largar o sexo fora do casamento. Tem que largar essa podreira. Sabe por quê? Aqui no lugar que você está é santo. Ainda que tenha irmãos aqui que não são santos, mas estão aqui para alcançar a santidade que levará ao céu. Aonde você está, aonde você pisa, é lugar santo. E sabe o que Deus vai fazer? Deus vai cobrar de você. Se você sair daqui hoje e não se consertar, não se confessar, não falar do seu pecado, hoje a sua vida será ceifada e amanhã você estará no inferno. Não adianta a gente ficar aqui pregando só boas-vindas, falando que recebe. Claro que recebe, mas o importante não é isso. O importante é levar Jesus para casa. Leve ele para a sua casa. Por que você não quer levar ele para a sua casa? Para ele não ver o seu pecado? Por que você não quer levar ele para a sua casa? Para não ver a sua prostituição? Larga a mão, filho de Deus. Se converte e leve ele para a sua casa. O evangelho não é aqui na igreja. E aí quando Jairo vai andando com Jesus, ele chega lá, já tem um funeral preparado. Você sabe que naquela época eles pagavam as pessoas para chorar no velório. Existia isso, era um costume de Israel. Então lá já tinha músico tocando, porque naquela época Israel, eles tinham um músico para tocar no velório. Imagina Isaías tocando no velório, né? Olha, eu não vou falar nada porque eu já toquei em 2 velórios. E não é muito bom não, porque ninguém fica feliz. Mas eles pagavam, né? Tinha os músicos que tocavam em velório. Então quando Jairo chega lá, eu imagino que numa esquina ele já escutava o som. Por isso que Jesus ele faz uma parábola, eu acho interessante, né? Às vezes a gente passa batido nessas parábolas. Jesus fala assim: vocês parecem aquelas crianças que cantam. Cantamos músicas de velório e vocês não choraram. Cantamos músicas alegres e vocês não se alegraram. É porque existia esse costume, né? Então quando Jairo chega na esquina, ele já ouve o som dos instrumentos do velório. Ele já ouve as pessoas chorando no velório. Então dentro do coração dele ele falou: já morreu. Mas ele falou: eu estou levando quem pode dar a vida. Eu estou levando o que está comigo. E aí quando Jesus chega na porta daquele velório, que naquela época os velórios eram em casa, alguém já fala para ele: olha, ela morreu. E aí Jesus, eu acredito até que foi uma parte minha extrovertida, ele fala: não, ela não morreu não, ela só está dormindo. A Bíblia fala que eles deram risada, para ver que eles não estavam nada fazendo, era uma coisa superficial. Porque você não vai dar risada num velório se não for pago, né? Então eles dão risada. E olha que interessante, quando Jesus vê aquela muvuca dentro da casa, Jesus manda todo mundo sair. Você sabe o que é isso? Limpeza. Meu Deus! Quando Jesus chega na casa, é Ele que manda. Vamos sair daí, seus incrédulos. Sai daí, vocês não estão ajudando em nada. Sai daí. Sabe o que é isso? Deus está limpando a sua casa daqueles que não oram por você e estão lá. Jesus está restaurando a sua família, tirando pessoas que você acredita que é seu amigo e não é nada. Deus está tirando. Sai daí que vocês não estão ajudando em nada.
Ali tinha pessoas que eram falsas, ali tinha pessoas que estavam ali, mas estavam gostando do que estava acontecendo. Mas quando ele leva Jesus para lá, Jesus fala: sai daí, vocês não estão ajudando em nada, sai, limpa a casa. E ali fica todo mundo apreensivo. O que ele vai fazer? Jesus fala para ela: olha, levanta daí. A Bíblia diz que ele não precisou falar 2 vezes. A menina se levanta dali. E Jesus fala: dá de comida para ela agora, porque ela está viva. Olha o que Deus está dizendo para você hoje. Será que você está entendendo o recado de Deus para a sua vida hoje? Talvez aquele sonho que você nem acredita mais. Talvez a experiência que você teve foi tão ruim que você não acredita mais. Quando Jesus entrar dentro da sua casa, Ele vai tirar as coisas que não provém dele, e Ele vai fazer ressuscitar o seu sonho, te dando vitória. Sabe por quê? Porque é bom levar ele para casa. Leve ele para casa hoje. Leva. E quando você vê que aquele amigo seu sumiu, agradeça a Deus, porque era ele que não ia fazer nada por você. Quando você vê aqueles que estavam te afastando de você, agradeça a Deus, porque é esses que Deus está limpando da sua vida. Deus está limpando da sua vida. Deus vai limpar a sua casa. Deus vai purificar a sua casa. E Deus vai ressuscitar tudo que você perdeu. Mas antes disso, faça o que Jairo fez. Leve ele para casa. Quando você chegar aqui na igreja, não fica murmurando: aquela irmã recebeu, eu não recebi. Lembre-se dessa palavra: é melhor levar ele para casa do que receber a bênção no caminho. Muita gente vai receber a bênção no caminho, mas quando Jesus entra dentro da casa, ele não só ressuscita o morto, ele ressuscita o morto, ele salva a família, ele traz aqueles ali para ele. Isso significa que a salvação chegou na casa de Jairo. Todos ali foram salvos por Cristo Jesus, porque não era só a questão da cura, não era só a questão de ressuscitar o morto, não, eles precisavam da salvação de Jesus Cristo. E quando Jairo se compromete em levar ele, era um perigo. Era um perigo, sabe por que ninguém leva ele? Por causa disso. Eu vou levar Jesus para minha casa, ele vai ver o que eu faço de errado. Eu vou falar para Jesus ir comigo, ele vai ver a minha podreira, ele vai ver o que eu sou. Mas Jairo não se importou, ele falou: se eu tiver pecados, tem aqui quem perdoa os pecados. Se eu estiver morto, tem aqui quem ressuscita o morto. Se eu estiver enfermo, tem aqui quem vai curar o enfermo. Se eu estou no inferno, tem aqui quem vai me levar para o céu. Jesus, Jesus, Jesus de Nazaré. Leve ele para a sua casa hoje. Não deixe ele aqui na igreja. Quando você sair daqui, faça uma oração, fala: Jesus, vamos comigo. Vamos comigo, Jesus. Eu estou cansado dessa vida, Jesus, vamos comigo. E você vai ver o que ele vai fazer dentro da sua casa. É desse jeito, glória Mas ele a Deus. começa a transformação por você. Ele vai começar a transformar a sua vida. Ele vai começar a olhar para você e vai tirar as coisas que não te agradam. Quando você pensar que não, você é uma joia rara na mão dele. Você vai ver que você não perdeu o valor. Outro dia eu vi uma parábola de um rapaz que estava falando sobre o valor das pessoas. Quando você pega uma barra de ouro e joga ela dentro do barro e deixa ela toda preta ao ponto de não ver mais a luz daquele ouro, ele perde o valor? Não. Quando você joga ele no mais profundo do mar, pode não vê-lo mais, ele vai ficar anos e anos. Quando ele sai de lá, está até meio cruzado. Ele perde o valor? Não perde. Assim é o povo de Deus. Você pode ter o pecado que for. Quando você pede perdão, ele purifica os seus pecados. E o seu valor continua sendo o mesmo. Sabe por quê? O seu valor foi o preço da vida dele. Um dia como esse que a gente vê da Páscoa, muita gente está mais preocupada com o coelhinho e o chocolate do que o próprio Cristo que deu a vida por eles.
E quando Jesus chega para levar a vida dele por você, ele morre de graça. Jesus Cristo, ele morre, ele não fica cobrando da gente, fala, eu morri por você, então você está fazendo esses pecados por causa do quê? Ele não cobra isso de você, ele deixa você livre. Por isso que a palavra dele vai falar, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Eu não sou salvo por mérito, eu não sou salvo porque eu sou bonzinho, eu não sou salvo porque eu tenho algo que o Senhor se agrada em mim. Não, nós somos salvos pela graça de Deus, pelo favor não merecido, pela crucificação. Por isso somos salvos. Um dia eu estava orando e eu falei, Senhor, quem que pode te agradar, Senhor? Se a gente fala que o louvor é um elogio que a gente dá ao Senhor, se a adoração é um elogio que a gente dá ao Senhor, quem sou eu para fazer certo elogio? Porque se você pega um elogio de um mendigo, você ignora. Sabe por que ele está abaixo de você? Ele é um cara que não tem nada para te oferecer. Mas quando você recebe o elogio de um médico, de um engenheiro, você se sente, sabe por quê? É alguém melhor que você que te elogiou. Deus, como Supremo, por que Ele gosta do nosso elogio? E eu fiquei em parafuso, falei, Senhor, quem pode te adorar? Ajoelhado, o Espírito Santo chegou em mim e falou, cada vez que vocês se ajoelham e oram e me adoram, eu não vejo a sua miséria, mas eu vejo o meu filho crucificado pela sua vida. Cada vez que vocês ajoelham, cada vez que vocês me louvam, eu vejo meu filho crucificado. O preço que ele pagou foi tão alto que eu não consigo ver a sua desgraça. É só pedir perdão e eu purifico a sua alma, aceito o seu louvor, aceito a sua adoração e estou disponível a te dar vitória no dia de hoje. Quantos querem levar esse Jesus para casa e glorificar o Senhor? Quantos querem glorificar? Quantos querem adorar esse Deus? Quantos querem levá-lo para casa? Aleluia. Meus queridos, essa é a palavra que Deus tem colocado no meu coração para ministrar para essa igreja. Pode acreditar que isso é de Deus. Pode acreditar que isso vem do Senhor. E não vou falar mais, porque até aqui o Senhor me deu. E me sinto satisfeito por ser um canal de Deus para a sua vida nessa noite. As palmas exalte ao Senhor Jesus e leve ele para a sua casa em nome de Jesus.